Você lembra que já teve o Walmart no Brasil? O maior grupo de supermercados do mundo não se adaptou à nossa realidade. E não é só ele, viu? O Pão de Açúcar também já não é o que foi um dia, né? É que aqui no Brasil, quando a gente fala de supermercados, quem está se dando bem mesmo são os regionais. É diferente do que a gente vê em farmácia, pet shop, academia, em que as grandes redes engolem as locais. Se você é gaúcho, é possível que faça compras no Zafari, em Santa Catarina, no Coque, em Goiás, talvez você goste do Costa Atacadão, no Paraná, do Mufato, em Minas Gerais, talvez vá ao EPA ou ao BH, no Maranhão, numa das lojas do Mateus, em algumas cidades do interior paulista, é o Savenhago quem lidera os carrinhos. E bom, no Rio de Janeiro, o aniversário do Guanabara já entrou no calendário oficial do estado. Nesse Spotlight eu vou te contar como as grandes redes perderam fôlego nessa corrida, por que as regionais cavaram e consolidaram seu espaço e como a Faria Lima viu vantagem nessa tese de investimento. Normalmente, no varejo do supermercado, a margem é curta. O que o mercado chama de margem é basicamente a diferença entre o que o supermercado paga para encher a prateleira e o que ele consegue cobrar do cliente no caixa. Como essa diferença é pequena, ter tamanho costuma ajudar. Quanto maior a rede, maior o poder de barganha. Melhores as condições com os grandes fornecedores, mais fácil diluir o custo. Só que transformar isso numa operação nacional, especialmente num país continental como o Brasil, é outra história. Você precisa de vários escritórios decidindo ao mesmo tempo, logística longa e cara, tudo sincronizado com uma sede que está olhando o país inteiro. E para sustentar essa estrutura toda, precisa de muito capital. Crescer rápido quase sempre significa tomar dívida. E dívida não é por si só um problema. Mas com juros altos e consumo que não acompanha o plano no mesmo ritmo, essa conta começa a pesar. Foi o que aconteceu com algumas das grandes. O GPA, dono do Pão de Açúcar e do Extra, já foi líder nacional. Hoje é bem menor do que foi, tirou o pé dos planos mais ambiciosos de expansão porque a dívida aperta e a operação precisa caber no caixa. O Carrefour ainda é o maior do país, mas também teve que encolher onde não fazia mais sentido. Fechou hipermercados, que são basicamente supermercados que vendem eletroeletrônicos, enxugou supermercados e concentrou energia no atacadão, que é o formato que deu mais certo no ambiente de alimento caro. Em Belo Horizonte, por exemplo, entregou 16 lojas para o DMA, um grupo regional mineiro, dono do EPA. E talvez o exemplo mais didático seja o do Walmart. A maior rede supermercadista do mundo tentou fazer o mesmo modelo funcionar aqui e não conseguiu. Entrou em 1995 e saiu em 2018. Conhecer o hábito do consumidor local, o corte da carne que gira, o produto que não pode faltar na gôndola de um estado, mas pode na outra, e até negociar com o fornecedor local, não é tão simples quando você está operando do alto. Como me disse o consultor Alberto Serrentino, esse é muitas vezes o ponto cego das gigantes. E é exatamente aí que os regionais entram com vantagem. E aí entra o outro lado da história, o dos supermercadistas que têm o jeitinho da cidade, do estado ou da região em que estão, que nasceram lá. Quando o Brasil inteiro descobriu o nome do Pedro Lourenço porque ele comprou o Cruzeiro em 2024, o pessoal de Minas Gerais só riu, porque o Pedrinho BH já era gigante faz tempo. Ele montou os supermercados BH em 1996, ainda como uma mercearia, e foi crescendo no miudinho, loja por loja, bairro por bairro, sempre muito colado no cliente mineiro. Hoje são quase 400 lojas espalhadas por Minas Gerais e Espírito Santo e mais de 21 bilhões de reais de faturamento por ano. Isso coloca o BH como a quarta maior rede do país, à frente do próprio GPA. E o que explica isso? Primeiro, proximidade. Quem compra ali conhece a marca, vê a loja todo dia, recebe promoção no rádio, na TV local. Segundo, execução. Regional bom sabe abastecer, sabe montar perecível, que fim de mês precisa de oferta. E terceiro, pé no chão. Esses grupos, em geral, quase não se alavancam. Crescem com o próprio caixa ou com uma dívida curta. Não ficam tentando abrir 50 lojas de uma vez em um estado onde ninguém nunca ouviu falar deles. Eles preferem densidade, mais lojas onde eles já são fortes. E não é só o BH. Se você olhar o ranking da Abras, entre os 20 maiores faturamentos, 14 são regionais, cada um dominando seu pedaço do mapa.
E essa lista era bem diferente há 10 anos. Olha só, hoje Carrefour e Açaí, duas redes gigantes, lideram as vendas. Mas em 2015, das 5 primeiras posições, 4 eram redes com operações em todo o Brasil. Há 10 anos eram as grandes redes que respondiam por mais de 80% das vendas. Hoje elas respondem por 30%. Os 70% restantes passaram para as mãos das redes regionais. Alguns, inclusive, já superaram esse estágio e viraram uma espécie de super-regionais. É o caso do Grupo Mateus. Para quem é do Maranhão, do Pará, do Piauí, o Mateus nunca foi uma novidade. Mas quando ele foi para a Bolsa em 2020, virou joia do Norte e do Nordeste para os analistas do Rio e de São Paulo. O que ficou evidente ali? Que dava para fazer exatamente aquilo que os regionais já faziam há décadas, crescer forte dentro de uma região com formatos diferentes, atacarejo, supermercado, mix popular e mix melhor arrumado, com uma logística montada para o Norte e Nordeste e com uma marca muito conhecida localmente. Tanto que para entrar mais rápido em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, o próprio Mateus não tentou inventar moda, se juntou ao novo atacarejo e ficou com 51%. Ou seja, até o grande do Nordeste precisou recorrer a alguém da terra para conseguir acelerar. Esse movimento do Mateus, primeiro dominar a região, depois listar, depois usar capital para ir comprando ou se associando, mostrou uma coisa para o mercado financeiro. Opa, esse modelo regional funciona, escala e dá retorno. Quando ficou claro que os regionais seguram o consumo, conhecem melhor o cliente e não se metem em dívida longa, a Faria Lima fez o que sabe fazer, transformou isso em tese de investimento. Quem botou isso em prática sem rodeio foi a Plurix, que é uma empresa que controla diferentes operações de supermercados. A Plurix foi criada pela gestora Pátria há 4 anos, com esse objetivo mesmo, sair comprando supermercados regionais e rodar tudo num guarda-chuva só. Eles foram atrás de marcas que o público local já conhecia: Paraná Supermercados, Boa, Superpão, Avenida, Compre Mais, Empório Dom Olivo e Amigão, e que isoladas tinham limite para crescer. Juntas, com capital e negociação centralizada, ganham escala. A lógica é simples, tem muito supermercado bom, bem tocado, mas que sozinho não chega no tamanho necessário para negociar com as melhores condições com fabricantes gigantes como Ambev, Unilever ou Nestlé. Nem para bancar tecnologia, e-commerce ou programa de fidelidade. A holding entra, compra, deixa o fundador dentro do negócio para preservar a inteligência local, afinal quem sabe mesmo o que vende é o cara da praça, como gosta de dizer o Jorge Faisal, CEO da Plurix, e puxa para a sede em São Paulo, o que dá sinergia. Caixa, negociação nacional, sistema, CRM. Foi assim que eles colocaram de pé o programa Mais Amigo, que já tem mais de 5 milhões de cadastrados. E deu resultado rápido. A Plurix saiu de 3,5 bilhões de reais de faturamento há 2 anos para algo perto de 10 bilhões de reais agora e pulou 9 posições no ranking da Abras, chegando a 11º lugar. Tudo isso só com 4 anos de operação, lembra? No fim, o que esse movimento todo mostra é: as grandes esbarraram no custo de serem grandes num país complexo. Quem ficou perto do consumidor, falou a língua da praça e não exagerou na dívida, ganhou território. Primeiro no bairro, depois no estado e agora no portfólio dos fundos. Porque diferente de outros setores do varejo que viraram briga de meia dúzia de gigantes, no supermercado brasileiro ainda vale, e muito, o sotaque.